Deus ele espera de mim? O que Deus espera de mim? Como filho, como adorador, né? Como aquele que ele escolheu e chamou para estar fazendo parte dessa grande família. Em Isaías 29, 13, diz assim, Isaías 29, 13, nós vamos ler 2 versículos. Ele diz assim, olha, o Senhor diz, esse povo aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras, ensinadas por homens. Agora abra em Isaías, capítulo 43, versículo de 1 a 5. A declaração de amor de Deus para nós, né? Isaías 43, de 1 a 5, diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito por resgate de você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e te agradecemos por esse grande amor do Senhor por nós. Esse grande amor do Senhor por nós. Ó Deus, como é grande o teu amor. E nós nessa noite queremos entender, ó Deus, esse teu amor, que dá a própria vida, em resgate de cada um de nós. Deus, que o teu Espírito nessa noite fale aos nossos corações, manifeste em nós, ó Deus, esse amor que o próprio Senhor colocou em nosso espírito, Pai. Nós queremos, Senhor, saber aquilo que o Senhor espera de nós, o tipo de relacionamentos, de adoração que o Senhor espera de cada um de nós. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Amados, quando nós ouvimos essa palavra de Isaías, no capítulo 43, de 1 a 5, isso é como uma declaração de amor de Deus para nós que somos seus filhos, né? Ele declarando o seu amor por nós, o quanto Ele nos ama, né? O quanto Ele está conosco em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Às vezes a gente pensa assim, que amar na realidade é quando nós recebemos aquilo que nós buscamos e queremos do nosso pai. Não é assim que o filho age? Às vezes o filho pede uma coisa, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, mas às vezes o pai não pode dar aquilo, né? Mas o amor, amados, ele não é demonstrado naquilo que Deus nos dá, mas Ele demonstra o seu amor por nós, né? Dizendo assim, olha, eu estou contigo em toda e qualquer circunstância. Ele estará conosco. Ele não nos abandona. Em todo momento, o Senhor, Ele está nos acompanhando, né? É como a Simone disse que ela passou por um momento muito difícil da sua vida. Nós não podemos imaginar o sofrimento que essa menina teve, né? Mas ela tinha uma certeza que Deus estava com ela. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Saber que Deus está conosco, que Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Não é que nada nos faltará, porque às vezes vai faltar saúde, mas Deus não falta. Às vezes vai faltar comida, mas Deus não falta. Às vezes vai faltar dinheiro, mas Deus não falta. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Diga assim, nada. Ele não me faltará. Ele não me faltará. Glória a Deus. Então, amados, quando nós ouvimos o Senhor dizendo em Isaías 29, 13, né, que esse povo, ele me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, isso soa, amados, como
alguém que... Você já viu quando uma pessoa tem uma desilusão amorosa? Quantos aqui já tiveram uma desilusão amorosa aqui? Não precisa levantar as mãos. Mas muita gente já teve, né? Com a namorada, no próprio casamento. Muitas pessoas já tiveram uma desilusão amorosa. E o que Deus está expressando aqui, no livro de Isaías 29:13, que quando nós honramos com os lábios, mas o coração está longe, Deus está demonstrando, olha, eu te amo tanto. Eu quero te dar o melhor, mas o seu coração está longe de mim. É como se Deus estivesse tendo uma desilusão amorosa em relação aos seus filhos. Ele dando tanto, Ele se entregando tanto, Ele querendo o bem para todos nós, e nós não estamos retribuindo a Ele esse amor. Então Ele está dizendo, olha, vocês estão me honrando apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então a gente pode trazer isso. Deus, amados, Ele quer que nós nos aproximemos dEle, né? Não apenas por interesse, não apenas por aquilo que Ele faz, né? Mas em resposta ao amor que Ele nos deu. Quando nós o adoramos, quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos respondendo aquilo que primeiro Ele fez por nós. Nós estamos apenas respondendo, né? Aquilo que Deus fez por nós. Então esse texto nos mostra, amados, que o que Ele espera de nós não é apenas uma manifestação de um culto apenas exterior, fruto de um comportamento, de um relacionamento às vezes decorado, cotidiano, que se repete de forma rotineira. Ele quer muito mais de nós. Nós cantamos aqui, Senhor, eu me rendo a Ti. Amados, isso não pode ser de lábios apenas. Deus, Ele espera de nós um culto verdadeiro, sincero dos nossos corações. Então o que Deus espera, amados, é ter o coração do homem profundamente envolvido com Ele, na sua adoração, no seu relacionamento, né, com Ele. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, Marcos 7, versículos 6 e 7, ele diz assim, olha, eles responderam, Marcos 7, 6 e 7, eles responderam, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então por isso que Deus diz, olha, em vão me adoram. A boca, as nossas palavras, amados, elas têm que estar, aquilo que nós falamos, tem que estar em conexão com o nosso coração. Diga assim, o que eu falo, o que eu expresso a Deus, tem que estar em conexão com o meu coração. Tem que ter uma conexão. E o que está acontecendo aqui é que não tinha. O povo estava honrando, estava ali louvando a Deus, mas o coração estava distante. Não havia conexão entre o que a boca falava com o que o coração sentia. Então, se não houver essa conexão, amados, o que nós estamos oferecendo a Deus, apresentando a Deus, é apenas algo externo, é apenas uma encenação. Então o que Deus espera de nós, é um povo que o adore em espírito e em verdade, é um povo que o ame de todo o coração, é um povo que o deseje profundamente, porque Ele já demonstrou o seu amor por nós, né? Ele diz, olha, eu dou o Egito por ti. Ele dá tudo, amados, por nós, para que nós estejamos junto a Ele, né? Para que nós possamos ser filhos dEle. Ele dá tudo, mas muitas vezes nosso coração está longe do Senhor. Então nosso coração, amados, ele precisa estar completamente, totalmente envolvido no nosso relacionamento com o nosso Deus. Em Marcos 12, 30, Marcos 12, 30, diz assim, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o Shema, né, do povo Israel. Amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Então, amados, tem que haver
um desejo da nossa parte, o nosso anseio por Ele, sabe? Tem que ter um desejo em relação ao nosso Deus. Isso tem que brotar espontaneamente. E o que tem acontecido hoje? As pessoas têm se afastado dessa comunhão com o Senhor, da presença, sabe, de buscar esse momento de adoração, de adorar a Deus, de estar aos seus pés, rendido aos seus pés, de ter comunhão com a palavra. O que Deus espera de cada um de nós, amados, é isso. Essa comunhão, essa intensidade em desejá-lo, em buscá-lo. O Salmo 25:14 diz assim, olha, Salmo 25:14. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia o seu segredo àqueles que o temem, ou àqueles que o amam, dizem algumas traduções. Então, Deus, amados, Ele quer nos revelar coisas grandes e ocultas que estão no coração dEle. Mas para isso, nós precisamos estar em intimidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Desejar o Senhor, amados, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Desejar a sua presença, desejar, sabe, buscar o Senhor, orar, estar na comunhão. Então, eu percebo que o que está acontecendo, amados, o que estava acontecendo ali no livro de Isaías, né, que o Senhor disse, né, que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, é que muitas vezes nós caímos na rotina no nosso relacionamento com Deus. É como um relacionamento entre casal. De acordo com o tempo que vai passando na vida conjugal, muitos casamentos eles caem numa rotina. É aquela mesma coisa, dia após dia, né, na vida conjugal, e cai numa rotina. Isso não faz bem para o casal. Então, nós precisamos, amados, buscar o Senhor, precisamos desejar o Senhor, nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus. Não deixar que o nosso relacionamento com Ele caia numa rotina. Se torne uma coisa religiosa, culto após culto, sabe? Reunião após reunião. Deus, Ele quer mais de cada um de nós. Ele quer que você chegue aqui com o seu coração quebrantado. Que você não deixe, meu amado, cair o seu relacionamento com Deus nesse patamar, sabe? Nessa de rotina, de cultos, de reuniões. Aonde o interesse ele não é renovado, onde a nossa apreciação ao Senhor, ela não acontece. Então nós precisamos estar renovando a nossa comunhão com o Senhor, dia após dia, desejando. O Salmo 42, versículos 1 e 2, Salmo 42, versículos 1 e 2. Ele diz assim, olha, como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então o salmista está dizendo, olha, como a corça anseia pelas correntes d'água, assim a minha alma anseia por ti. Então Deus, amados, Ele quer de cada um de nós, não apenas que nós estejamos cumprindo as nossas obrigações como crentes que nós somos, frequentarmos os cultos, né? Participarmos das atividades da igreja, mas o que Deus quer de nós é muito mais do que isso. Deus quer comunhão, Deus quer que crie no nosso espírito esse desejo, né? Que brote em nosso espírito esse desejo em adorá-lo. A minha alma tem sede de ti. Do que você está sedento, meu amado? O seu coração está sedento nesse momento? Né? O que está fazendo com que a sua vida se mova? Porque nós temos que ter essa sede de Deus. Esse desejo pelas coisas do Senhor. Né? De aproximar do Senhor, da palavra, de estar junto ao Senhor. Então, mais importante, amados, do que aquilo que nós fazemos, é o nosso coração, que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos. É a coisa mais importante. É como está o nosso coração diante de Deus, ou o quanto o nosso coração
estar envolvido com o Senhor. É o que Deus quer de nós. Por isso, que quando nós começamos esse culto, nós falamos muito sobre isso, cantamos muito sobre isso. Sobre desejar, sobre querer Deus, sobre a sua presença que me alegra. E é isso, amados, que tem que brotar no nosso coração. Um relacionamento não apenas convencional, mas um relacionamento que brota lá de dentro. Deus, amados, não vê apenas o que há por fora, mas Deus vê lá dentro o que está no nosso coração. Bem no íntimo dos nossos corações. No livro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim, olha: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto, o fogo queimará sobre ele e a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: olha, mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo aceso. Esse fogo, amados, é a comunhão, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus continuamente ardendo em nossos corações. Nós temos que manter esse fogo aceso. O sacerdote, todo dia pela manhã, ele levava lenha para que o fogo não se apagasse. Isso é uma figura do Espírito Santo de Deus nos nossos dias. Para que essa chama, ela esteja acesa dia após dia. Mantenha a chama acesa. Então, amados, quem mantém essa chama acesa somos nós. Somos nós. Porque o Espírito está aqui em nós, habitando em nosso Espírito. O Espírito de Deus. Né? Mas se você não mantém acesa a chama, através da adoração, da comunhão, lendo a palavra de Deus, né? Orando ao Senhor, na adoração, a chama, ela vai se apagando. Ela vai diminuindo. Então a Bíblia diz, olha, mantenha a chama acesa. O Espírito Santo de Deus, ele precisa estar fluindo continuamente na nossa vida. Nós precisamos estar desejando o Senhor, amados, mais do que tudo nesses dias. Às vezes, precisa acontecer uma situações, sabe, como aconteceu com a Simone, para que nós dê aquele clique, né? Como aconteceu com a pastora Laila, como aconteceu com tantas pessoas, situações graves acontecem, né? E aí a gente começa a perceber o valor de Deus, o valor de estar buscando o Senhor, de estar na presença de Deus, né, de estar na comunhão. Então não deixe chegar nesse ponto, amados, de ter que acontecer alguma coisa, né, para que você desperte e diga assim, meu Deus, eu estava buscando cisternas rotas e estava buscando essas coisas que não tem tanta importância, e deixando o Senhor, que é a fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Então não deixe, meu amado, não espere que aconteça algo ruim na sua vida. Busca o Senhor de todo o teu coração, deseje o Senhor de todo o coração. Diz a palavra, no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Então, meu povo cometeu 2 erros, 2 crimes. Abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas. O que Deus está dizendo aqui, amados? Que as pessoas vão se afastando aos poucos do Senhor, buscando outras coisas, seus interesses, as coisas do mundo, coisas que dizem respeito à vontade da pessoa. E nós vamos nos afastando dele, que é a fonte de águas vivas. E começamos a cavar cisternas rotas, cisternas rachadas. Ou seja, ele está falando, é como aquela palavra que diz, né? Nós estamos juntando no sactel furado.
Quando nós começamos a buscar coisas sem colocar Deus em primeiro lugar, sem dizer, Senhor, o teu reino está em primeiro lugar, nós estamos cavando cisternas rotas. Ele tem que ser o centro, amados. Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Então deseje os dons espirituais, deseje mudança no seu comportamento, amados. Deseje, estar trabalhando no serviço da casa do Senhor. Deseje isso. É o que o Senhor espera de cada um de nós. Não esteja cavando mais cisternas rotas. Então Deus não é apenas, amados, uma cisterna que armazena água, mas Ele é uma fonte que produz uma água inesgotável. Uma água inesgotável. Então diga assim, Deus não é cisterna. Deus é fonte. Ele é a fonte. Então a água jorra constantemente. A água jorra constantemente e abundantemente do seu trono. Então, Judá abandonou o manancial das águas vivas. Foi uma rejeição lenta, paulatina, cedendo um pouco ali, um pouco aqui, não falando de Deus aos seus filhos, realizando um ritual vazio, sem sentido espiritual, apenas de aparência. E é assim, amados, que acontece em nossas vidas. Paulatinamente, não é de uma vez que isso acontece, mas paulatinamente nós vamos deixando as coisas de Deus. Nós vamos paulatinamente abandonando as coisas espirituais e vamos nos envolvendo com as nossas coisas. De forma lenta e gradual, nós vamos nos afastando das águas vivas e cavando cisternas rotas, buscando a nossa própria satisfação, buscando, amados, os nossos prazeres momentâneos. Então Isaías 44, 3, ele diz isso, 44, 3, que nós lemos, né? Pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus, amados, Ele quer derramar água na terra sedenta e torrentes na terra seca. E o meu espírito sobre toda a tua prole. Então o desejo de Deus, amados, é derramar, da sua presença, da sua glória, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Esse é o desejo de Deus. Mas nós não podemos nos afastar do Senhor. Ele quer que nós estejamos buscando, tendo sede, desejando de todo o coração. A Bíblia diz, se me buscardes de todo o coração, se me buscardes mais do que tudo, eu me revelarei, eu me manifestarei a ti. Amados, hoje é o tempo. Hoje é o tempo. É o momento que você precisa estar, voltando para o Senhor. Voltando para os braços do Senhor. Voltando para a comunhão. Voltando para aquele que é a fonte de águas vivas. A fonte de águas vivas. Queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua casa. Queremos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração diante de Ti. Hoje, Senhor, é a celebração da ceia do Senhor, é dia de estarmos, ó Deus, celebrando a Tua ressurreição. E nós queremos apresentar a Ti o nosso coração nessa hora, Pai. Ó Senhor, nós sabemos o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor nos ama, Pai. O quanto o Senhor quer, ó Deus, que nós sejamos felizes. O quanto que o Senhor quer, Senhor, que nós sejamos abençoados. O Senhor disse, olha, eu darei o Egito por ti. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu estarei contigo. Deus, nós queremos apresentar a Ti o nosso coração nessa hora. Quantos aqui às vezes, Senhor, estão procurando, buscando cisternas rotas, lugares áridos, estão se afastando de Ti, que é a fonte de águas vivas. Deus, renova o nosso coração. Renova o nosso coração nessa noite. Oh Deus, para que possamos, Senhor, ter sede de Ti.
como a corça, ó Deus, que deseja o Senhor, que corre pelas correntes d'água, assim o nosso coração deve ser diante de Ti, Pai. Oh Deus, libera aqui, Senhor, no nosso meio, esse amor, Senhor, esse amor por Ti. Nós não queremos, Senhor Jesus, apenas apresentar a Ti um culto superficial, externo, mas quando nós estivermos, Senhor Jesus, na Tua presença, nós queremos dizer: Senhor, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Deus, e nós queremos, Senhor, Te oferecer tudo que temos em nós, Pai. Aleluia. Oh Senhor, Deus amado, Deus bendito, queria que você abrisse os seus lábios e fizesse uma declaração de amor ao Senhor nessa hora.